Muito bom dia, mulheres maravilhosas. Dia 13 de novembro, hoje a nossa anfitriã não conseguiu estar aqui. Eu vou tocar esse encontro, então, que é muito importante, gente, esses encontros, para que a gente não perca essa conexão, para que a gente possa trocar ideia e continuar, porque constância é tudo. Entretanto, eu estava falando com as meninas, né, como a importância do grupo faz diferença, né, para gente se lembrar, porque os sabotadores, eles estão sempre aí, e eles, gente, na filosofia, né, se fala muito, né, que a resistência é até a última gota da tua vida, ela vai estar presente. Então, a gente pode chamar de resistência, sabotadores, enfim, e vai estar lá. Então, a gente tem que estar constantemente aprendendo a lutar contra isso. E aí, o grupo, esse nosso encontro, serve muito para isso, né? Então, como a gente tem pouco tempo hoje, e nós estamos com poucas pessoas aqui na sala, vamos fazer uma rodada aqui. Valquíria, como é que foi o teu evento? Como é que está indo as manhãs sagradas? Quer dividir conosco? Meu evento foi maravilhoso. Agora eu estou no processo de organização. Eu comecei atendendo em casa, que eu encontrei a minha mãe que não estava bem. Já amanhã eu tenho o meu primeiro atendimento pagante. Segunda-feira eu tenho o meu primeiro pacote, que eu vendi de 6 sessões. Mas, assim, é tudo. Ontem eu gravei um vídeo para mim, que eu gravei um vídeo mostrando minhas pálpebras, que aí eu fiz, que nem a Michelle falou na reunião passada, eu fiz e guardei. E aí eu começar a trabalhar para levantar minhas pálpebras só com as minhas ferramentas, sem usar nada, nem cosmético não vai, só as manobras. Aí eu comecei, fiz foto, como a Michelle tinha falado, registra, porque quando eu cheguei no sábado, a minha mãe não estava andando, que ela estava com muita dor. E aí eu fiquei com dó, eu falei, não tem como eu ter um conhecimento e deixar, né? Aí eu fui atender ela. E aí, quando foi na terça, que eu fui atender a segunda vez, porque tem que dar um espaço, tinha desinchado assim metade. Foi muito. E eu não registrei. Você é Aí eu comecei a fisioterapeuta? Deixa registrar. eu me lembrar, Valquíria, você é fisioterapeuta. Não, eu sou esteticista. Eu Ah, sou você esteticista. está, tá. Não só físio. Se eu fosse físio, para mim estaria sendo muito fácil, porque o fisioterapeuta, ele aprende a nível de nervos, tendões, músculos profundos. Esteticista, não. O esteticista, ela aprende os grandes músculos para fazer manobras mais superficiais. A gente é ensinado com mais a parte cosmética. Eu entendo da parte de microbiologia, da parte química dos produtos e de manobras, né? E a acne. Mas eu estou tendo que estudar mais, porque eu tenho que aprender coisas que eu não aprendi. Eu comprei um Bob Good do corpo humano, que é um livro antigo que ensina. Estou que nem criança. Eu pinto a articulação, aí eu escrevo o nome da articulação, e isso demanda. Eu não posso carregar a minha agenda sem responsabilidade, porque vai aparecer N casos. De repente, você vem para fazer um procedimento estético, mas você tem uma aderência profunda numa cesariana, por exemplo, e eu tenho que ter conhecimento. Eu já estou começando comigo, né? Conseguindo soltar a aderência da minha cesariana, que tem 40 anos, que estava aqui numa placa colada em todos os órgãos para dentro. E aí a gente vai, mas meu curso foi fantástico, maravilhoso. As possibilidades são grandes, agora é só ir treinando e fazendo e não vou poder também atender 10 clientes por dia. Eu vou atender no máximo 3 pessoas por dia, porque é diferente, é diferenciado o que eu estou fazendo. Não dá para fazer. Eita, sabe que eu pensei aqui, Valquíria, tive uma ideia, né? Já que tu tá fazendo vídeos e tá trabalhando isso, tu sabe que tem um grupo de beleza ali no Ecoelas. Então, tu Sei. poderia, né, se tu precisar de case study, se tu precisar dividir, usa aquele grupo ali para ti, por exemplo, se tu quiser fazer uma pesquisa, se tu quiser encontrar alguém que tem alguma coisa, eu quero fazer um estudo de caso, então eu quero incentivar vocês. A Larissa, por exemplo, trouxe o grupo dela, a Larissa está usando muito bem a comunidade
para dividir o trabalho dela. A Dani não está aqui hoje, mas a Dani é a mesma coisa, né? Então, aproveitem ali, a gente está com mais de 1.000 mulheres. Por exemplo, o grupo da beleza está morto. Então, tu pode pensar ali, o que eu posso desenvolver meu conhecimento e trazer para o grupo. Porque eu falo, gente, é sempre intencional, né? Então, por exemplo, a Rita e a Priscila, né? A gente teve uma reunião e elas estavam me agradecendo, né, por tudo que está sendo feito aqui, não é com elas. E eu falei, gente, mas tenham em mente que também é muito para mim. A gente não pode se esquecer da gente, né? Então, usa para você, e essa troca é muito boa, né? De você crescer e ajudar o outro a crescer também. Então, fica à vontade, para dividir teus vídeos, para fazer perguntas e usar o grupo ali a teu favor. Eu não sabia, eu achava que você era fisioterapeuta. Não, eu trabalho com estética. O meu foco antes era acne. Eu literalmente falo que eu era a faxineira da estética, porque eu trabalho muito com adolescente. E adolescente tem uma fase da vida, nossa, dá dó de ver aquelas peles daquele jeito. Então, o meu intuito é melhorar. Né? Só que o trabalho de acne é um trabalho que depende 20% de mim e 80% deles. Porque aí vai a alimentação, a ingestão de água, o cuidado diário, o Aí trocar. adolescente não está muito afim, né, disso. Às vezes até tá, Michele. Às vezes o difícil não é nem o adolescente, às vezes o difícil é a mãe. Olha, Então é complicado. Então, fica mais difícil, mas mesmo assim, tem algumas pessoas que eu consegui restabelecer. Mas é frustrante, né? Você dá o melhor e de repente aí a criança volta. Ah, mas aí é outro. Aí eu estou mudando. Agora é o meu foco. eu estou muito feliz, então, com o teu progresso de estar aí já com clientes pagantes, com consultas, né? Tá Tem duas. dois, Um vai experimentar e uma fechou o pacote. olha Aí aí, ó. agora, e uma outra coisa, que agora eu vou trabalhar, eu aumentei todos os meus preços, cheguei de viagem, aumentei tudo. Eu descobri que eu tinha cabeça de pobre, porque eu ofereço um trabalho de excelência e cobro como um trabalhinho. E aí eu descobri, em contato com outras profissionais, tem procedimento que as pessoas estão cobrando 2 vezes mais, até 3 o que eu cobro. Eu falei, putz, e eu sempre ouço, nossa, Val, você é isso, você é aquilo. Mas eu falei, e meu financeiro? Por que o meu financeiro não caiu tanto depois da pandemia e não sobe? Aí eu falei, nossa, eu descobri que era eu mesma, eu que estava com dó e segurando os valores. Cheguei arregaçando, assim, lógico, né? Com cliente que já é antigo, eu não posso dar um aumento de 100%, mas eu joguei 20%, 15% em cima das coisas. E as próximas que vão chegar, os novos, eu já vou trabalhar com outros valores. E aqueles que não entenderem, porque aí que não é para ser cliente meu mesmo, então eu vou preferir ir devagar, mas colocando Aumentou a qualidade. tua régua, né? Gente, Aumentou. conecta muito com o que a gente estava falando antes de vocês chegarem, né? Olha, eu prestei atenção aqui no que ela falou. Ela foi para o evento, se conectou com as mulheres que lá estavam cobrando mais e percebeu que ela poderia cobrar mais. Então, às vezes não, né? A maioria das vezes a gente tem que sair da zona de conforto e Sim, ir para ambientes que nos desafiem. Então, muitas vezes, né, se fala ali de você tomar, se não tem dinheiro para comer, tomar café num lugar bem caro, sabe? Pagar, se arrumar, tomar café num lugar bem caro, se você não tem dinheiro para pagar uma janta, um almoço, etc. Por quê, gente? Porque isso tudo começa a nos levar para outro nível e fica outra mais fácil mentalidade. imaginar, entendeu? Fica mais fácil imaginar, porque se a gente não consegue ver, é porque não está no nosso destino. A gente não conseguiu visualizar, é porque você não vai conseguir. Para você conseguir, você precisa visualizar. E aí, se conectar, muitas vezes,
com o cheiro, com a decoração, com o pensamento dessas pessoas, vai te levando, porque às vezes só sentada no sofá, só fazendo meditação, vamos ser bem realistas, não vai muitas vezes nos movimentar. Ontem, eu estava falando para a Rita e para as meninas, ontem eu estava vendo um documentário aqui na Alemanha de algumas pessoas que ficaram ricas muito rápidas por causa da internet. E eles estavam mostrando um caso de um menino que era caixa em Estocolmo e hoje mora em Dubai e é um super milionário. Em 3 anos, ele ganhava 1.400 euros, hoje ele tem 3 Ferraris, Bugatti. Nossa, mostraram toda a vida dele. E aí perguntaram para ele, né? Ele estava, o entrevistador estava perguntando, e ele falou: apesar de eu ser, quando eu era caixa de supermercado, eu ficava imaginando quando não tinha cliente, eu com os relógios, eu andando nas Ferraris. E dele falou que ele anda de jatinho e tal, que ele instalava os aplicativos de aluguel de jatinho, e ele ligava e perguntava: ai, quanto que custa um voo aqui de Estocolmo para Côte d'Azur, né? E aí ele pegava ali, eu esqueci a palavra em português, orçamentos, isso. Ele pegava orçamentos, mas ele queria se conectar, sabe? Ele sabia que ele não tinha nem condições, ele era caixa de supermercado, mas ele falou, ele se conectou muito com esse futuro, e ele acredita que ele só conseguiu só foi tão rápido para ele, porque ele conseguiu com Bitcoin, né? Então, no caso dele, foi com Bitcoin, cripto e tal. E aí ele falou que não interessa o meio, mas ele acredita que para ele foi tão rápido, porque ele conseguia visualizar, ele conseguia sentir o cheiro, ele conseguia se colocar nesses lugares. Então, é muito importante, gente, nós trabalharmos como a Valquíria foi, e daí eu estava explicando para a Rita antes por que eu vou para o Brasil, por que eu vou para os masterminds, porque lá eu tô com as pessoas. Então, às vezes a gente olha, nossa, eu vou investir para ir nesse evento, é passagem, é isso, mas será que é um gasto ou é um investimento? Entendeu? Será que não vai nos abrir, como foi para a Valquíria, vai nos abrir um Titanic na mente, nos conecta com pessoas? Eu fui 6 vezes para o Brasil esse ano, agora não vou mais até o final do ano, vou em janeiro. Gente, eu tenho certeza absoluta que tudo que está acontecendo na minha vida é com essa conexão. E aí, que eu estou fazendo no Brasil, as pessoas que eu estou encontrando, porque eu não consigo ter isso aqui na Alemanha, por 2 motivos que eu vou falar para vocês. Um, porque aqui esses grupos, eles são muito fechados, entendeu? Para te entrar não é tão fácil que nem ela no Brasil. E daí tem toda a questão da cultura e da língua e tal, que ainda eu não consigo, não me conecta tão bem, entendeu? Então, procurem. Por exemplo, a Larissa, que está no interior do Rio Grande do Sul, está acontecendo um monte de coisa em Porto Alegre, sabe? Tem que procurar, tem que se informar. A Ellen, não sei onde ela está. Ah, eu estou no interior. Dá um jeito de vez em quando ir atrás e se conectar, grupos de empresários, conversar com pessoas, e pessoalmente é sempre melhor, né, gente? Porque daí a gente pega a energia e é outra pegada. Mas eu sei que algumas vezes não vai dar. Ó, a Ellen está no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem um monte de coisa acontecendo. Então, vão atrás, gente. Saiam da zona de conforto de vocês, porque vai abrir um leque de opção na vida de vocês. E aí conecta muito. A gente está fazendo esse caminho do ritual da manhã. E isso nos deixa muito propensa a oportunidades. A gente estava falando sobre a observação. Eu estou muito mais observadora da minha vida desde que eu faço o ritual. Então, Ellen, pode falar aí da tua percepção aí. Bom dia, gente.
Eu estou no Rio, né? Então, muita coisa acontece no Rio. Eu estou, Michele, abrindo uma cafeteria, né? Esse é um dos meus negócios. Eu fiz também, através até de você, não sei se você lembra, eu falei com você você já avaliou minha loja virtual, a Bialma, que é de beleza. Eu lembro, uma loja bem bonita, uma loja bem bonita. E foi porque como eu sou da Aliança, eu fiz o seu curso, eu não conhecia nada de dropshipping, e aí comecei a te assistir muito, e aí chamei uma parceira de negócios para a gente montar. E a gente montou, a gente apanhou bastante, sofreu bastante, porque não tem conhecimento, mas é aquilo que você fala, e eu adoro, eu via muito suas lives, porque você falava assim, não é fácil, tem muito trabalho, não é fácil, eu lembro que você falava muito isso. E foi exatamente isso para a gente. A gente teve que, dia e noite, construir a loja. Então, sobre a percepção de estar... eu tenho um PDA justamente nos meus objetivos, porque eu quero ter... Meu sonho grande é ter vários negócios, né? E um dos meus PDAs é eu me conectar com os donos, os proprietários que estão no meu quarteirão ali da minha cafeteria. Então, é isso, né? E aí, imagina, eu nunca fui empresária, eu venho do mundo corporativo, para mim está sendo uma quebra de padrão muito grande. Eu tenho 18 anos numa empresa corporativa, no mundo corporativo. Então, aqui, a experiência aqui, a minha frase não muda, a minha frase é sempre voltada em me tornar uma empresária bem-sucedida, de riqueza. Eu tenho já minhas metas todas estipuladas. Então, mas associando aí o que você falou de estar, eu tenho esse PDA, eu quero, como eu nunca tive, né, eu tenho referências, e vamos dizer assim, de pessoas que viveram trabalhando em CLT. E quebrar esse mindset quebrar o mindset de você ter uma vida corporativa de CLT para ser empresária, para mim, tem sido muito desafiador. Tu tá com algum sócio na cafeteria? Não, tô sozinha. Tá sozinha. Eu acho que a Ana quer falar alguma coisa desse teu ponto. Pode falar, Ana. E então, aí eu tenho um insight aqui para falar para você também. Oi, Ana. Eu só fui empreendedora na vida, eu sou o oposto. Eu não sei ser CLT nem a pau. É muito interessante isso, porque eu não sabia que era tão difícil você trocar a chave na mente. E é muito. Para mim, muito difícil. Muito difícil. Na verdade, acho que a minha dificuldade no mundo corporativo é que o mundo corporativo não consegue abrir como a empreendedora vem, né? A empreendedora sempre tem inovação colada junto, e o corporativo é muito seguro nesse lugar. Mas o que eu queria contribuir é para você procurar o livro da Marca da Vitória, do fundador da Nike. Eu estou lendo... Esse aqui, ó. Eu estou lendo esse livro agora e eu estou rindo, porque, assim, o desafio é esse, a vida é essa, né? Isso. Então, eu estou lá no 6º ano, ele vai falando ano a ano, né? E aí as coisas que vão acontecendo com ele, então, assim, as coisas acontecem. Empreender é isso, né? Então, eu continuo e não pare, também faço parte da aliança, e isso tem me apoiado muito, justamente para isso. Cara, vamos passar pela faixa de Gaza e vamos chegar lá do outro lado, né? Então, atravessar o deserto e vai-me bomba, e aí a gente já sabe que o problema nunca é maior do que aquilo da nossa capacidade de resolver, e é isso que você tem que colocar na cabeça. É o seu sonho grande, mira lá, não para, e fala assim, eu vou resolver esse problema. Não, porque eu estou procurando um outro livro aqui, não está aqui, está lá em cima, que eu comecei a ler agora, antes de vir, e ele fala exatamente sobre isso, né, do deserto. Todo mundo que começa a empreender passa por um deserto, é o do fundador do Waze. Ele já fez várias, ele já lançou várias empresas. Todo empreendedor passa por um deserto. E assim, ali o bicho pega e a maioria das pessoas desistem. Ellen, o que eu te dou de dica? Além de se conectar com empresários, mulher, usa o Instagram a teu favor. Vai para o Instagram, entendeu? Cria um café temático, algo que as pessoas possam postar
acompanha o que a Larissa tá fazendo ali para você vai ter que ir para a câmera. Se você não quer ser só um cafezinho, mais uma cafeteria no Rio de Janeiro, você vai ter que encontrar formas de inovar. Então, cara, se abre nas manhãs, no ritual, e deixa o livro até que a gente está lendo, fala muito isso, né? De você desenvolver a criatividade. Se abre para você ter uma ideia fora do comum, sabe? Que vai vir uma ideia de um café, algo especial que ninguém está fazendo. Vai atrás do que procura, sai da bolha. O que estão fazendo lá no Japão? O que estão fazendo na Coreia? Sabe? Que são lugares muito criativos. Talvez de lá tu pega uma ideia, leva para o teu café algo instagramável que ninguém está fazendo. Eu vou falar uma loucura, né? Mas claro que não dá para fazer isso, mas um café no Japão ficou muito famoso que botou um monte de capivara viva dentro do café. E as pessoas vão lá para ter essa experiência como a Rita falou, né? A experiência personalizada, porque tem um monte de capivara dentro do café. Então, olha que fora da curva, né? Então, o que tu pode trazer? Para e começa, pede na tua meditação para vir um insight, para que tu... porque daí o universo vai te levando, entendeu? Daqui a pouco tu abre um vídeo no Instagram, tá procurando uma coisa lá no Japão, abre um vídeo do Instagram, bum! É isso que eu vou levar para o meu café e dá certo, entendeu? Então, te abre, te conecta com empreendedores, usa o que a Larissa lá está falando, procura um insight para te diferenciar, porque se tu for só mais um café do Rio de Janeiro, pode ser que as coisas fiquem muito difíceis, né? E como a Ana falou, abraça o deserto, que ele vai vir, tá? Abraça, tenha... E aí é o que eu acho que é o mais difícil para o CLT, né? Que o CLT está muito acostumado com segurança. Eu sempre tive uma característica de ser muito... Eu odiava a CLT exatamente por isso, eu achava chato, né? Eu não tenho essa... Eu sempre gostei de uma montanha-russa, eu preciso dessa loucura do empreendedorismo. Eu amo isso. Eu até me arrepio quando eu falo, porque é o que eu gosto. Isso está no meu sangue. E talvez por isso seja mais fácil para mim empreender. Eu sei que algumas pessoas têm que desenvolver isso. E aí, a gente tem que ser realista, né? Não adianta passar a mão na cabeça, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas é possível. É isso que tem que ter em mente, né? Então, conta com o nosso apoio aqui. Deixa eu ver mais alguém para falar, que hoje o nosso tempo é curto. Jusilene, como é que tá aí as caminhadas? Como é que tá? Já começou, já conseguiu aumentar os quilômetros? Como é que estão as coisas? Bom dia, meninas. Bom dia. Eu tô me superando, porque eu fazia caminhada normal. Corria assim um pedacinho, falei assim, vou fazer um piquezinho. Corri um pedacinho, para um pedacinho. Hoje eu já corro muito, porque eu dava um piquezinho, já tava assim, já passando mal. Agora, ontem eu tava falando para minha filha, eu falei assim, agora eu já consigo correr, tanto que a vontade dela é não parar de correr, não, é continuar correndo até voltar para casa. Então já mudou tudo já. A minha rotina de acordar cedo, deixar tudo organizado para o dia inteiro. E agora, com essa transição de carreira que eu decidi que eu vou fazer sim. E aí, saindo da área da beleza, indo para no dropship, né? Estou trabalhando na minha loja ali para ativar ela, soltar ela e aprendendo. Não é fácil, não. É muito trabalho mesmo, mas a gente tem que ali se dedicar e com essa rotina está muito tranquilo. Por sinal, nesse documentário que eu falei para vocês, ele falou de 3 jeitos de ganhar dinheiro, né? Ele mostra o dropshipping, tudo aqui na Alemanha. E daí ele mostra o caso de uma policial, ela tem 27 anos, e a gente, não, aqui ninguém anda na Alemanha, mas na Europa, né? A carreira de policial é muito séria e muito estável, ganha bem, etc. E ela largou, gente, a carreira dela de policial, mora em Dubai,
ela tem 3 lojas de dropshipping aqui para a Europa e fatura 50 mil por mês. Aí eles mostram 50 mil euros, tá? Eles mostram a casa dela, o marido dela também, daí largou o trabalho, hoje apoia ela nas lojas. Ela não é super milionária como o outro cara lá, né? Mas, pô, 50 mil euros por mês já é um excelente salário, né? Digamos assim. Então, já começa a dar para você guardar para investir em outros negócios e depois, com todo esse conhecimento, comprar estoque, fazer uma marca, enfim. Mora numa casa muito confortável, se mudou para Dubai, enfim. Então, também é muito legal, porque daí ele explicou lá como é que funciona o dropshipping, e eu, que legal, né? Ver assim na TV aberta, né? E falando sobre isso. Então, tá aí a possibilidade. Você vê ali uma pessoa que não sabia nada, uma policial, tá faturando 50 mil euros por mês. Então, tá ali, né? É possível. Claro que vai ser muito trabalho. Tem esse deserto do aprendizado aí que muitos de nós, eu acredito que esse é o desafio mais difícil do empreendedorismo, gente, é passar esse deserto. Depois que você fica calejado, já apanhou bastante, não dói mais. Mas por isso que poucos conseguem ter tanto resultado, né? Porque a grande realidade é que eu acho que 90% das pessoas não estão preparadas para passar por esse deserto que vem aí, né? Que vem. E não dá para se pena de nós. Pode falar. Você falou no documentário que 3 formas, aí na Alemanha que passou na TV aberta, 3 formas de começar um novo negócio. Um deles era o dropship. E os outros 2? Aí ele falou cripto, e o outro, o que ele estava mostrando? O outro eu tenho que me lembrar, gente. Que foi? Depois eu falo para vocês, tá? Porque eu não terminei, eu parei o documentário no meio. Ele já mostrou o cara de cripto e o cara de dropshipping, daí ele vai por terceiro agora, eu acho, né? E daí eles estão mostrando 3 pessoas que enriqueceram, e daí eles trouxeram um psicólogo, não sei se é psicólogo ou não, acho que é um estudioso, e daí ele estava comentando, né, como que era no passado, que no passado tu só tinha a opção de ficar rico se tu herdava, se tu tinha, assim, por exemplo, vou usar um exemplo para vocês, o Janguier Diniz, né, que era engraxate, virou bilionário. Pessoa fora da curva, assim, tipo, entre não sei quantos milhões, né, então, herdava, etc., e aí ele trouxe um outro ponto que eu não vou me lembrar, mas era muito difícil, né? Você virar milionário, realmente enriquecer há alguns anos atrás. E a internet nos deu essa possibilidade. Então, hoje, com aplicativos, com dropshipping, com infoproduto, etc., a gente tem essa possibilidade, né? E até com outros negócios, por exemplo, como a Ellen, que vai abrir uma cafeteria. Cara, a internet pode dar para ela uma vantagem competitiva que há anos atrás uma cafeteria não poderia. Não teria, porque o único jeito de fazer propaganda era no jornal, outdoor, panfleto e TV, e é super caro. Então, até para negócios offline, a internet te dá uma vantagem competitiva de crescimento que não existia anos atrás. E isso não precisa ser a pessoa mais inteligente do mundo, fora da curva, como um Janguier Diniz, que eu estou usando como exemplo, ou um Flávio Augusto, que são fora da curva. Então, a gente não precisa mais ser um super ultra inteligente e inovar, né? Então, é usar o conhecimento que está todo disponível aí, de uma forma estratégica e inteligente, para o nosso negócio, que é possível. E aí volta para o que a gente falou, né, mulheres? Acreditar, ter certeza que isso é para a gente, porque pode ser o melhor negócio do mundo, se a gente não conseguir enxergar, e eu demorei muito para acreditar nisso, tá, gente? Teve que acontecer muita coisa ruim comigo, porque eu tenho uma facilidade de fazer dinheiro, então eu já sei que eu nunca vou ficar sem dinheiro, que eu nunca vou ficar numa situação ruim, mas
A grande realidade é que já era para eu hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, com tudo que eu já construí, já era para eu estar num patamar muito melhor do que eu estou. Eu tenho consciência disso e não tenho vergonha de falar para vocês, tá? Não tenho vergonha nenhuma, porque eu entendi, né, que eu precisava passar por algumas coisas para aprender algumas outras coisas, que é isso de eu entender que eu tenho que aprender a visualizar, que eu tenho que aprender a acreditar, e aí a vida foi me mostrando, foi me dando alguns, e é por isso que eu criei o É Com Elas, é por isso que eu quero dividir isso com vocês, porque eu tropecei muito nos últimos anos para adquirir essa consciência, e não precisa tropeçar tanto como eu tive que tropeçar no caminho, sabe? Para estar agora voltando para essa habilidade de, que nem a Rita falou, de acreditar, de cocriar, de entender, de acalmar e construir a vida memorável. Então, quanto mais ciência vocês tiverem, menos vocês vão tropeçar. Então, essa união, esse grupo, é para a gente também tropeçar menos. Que às vezes uma coisa que a Rita falou, que a Ellen falou, que eu falei, te abre a mente e cada tropeço a menos, mais rápido a gente avança, né? Porque linha de chegada não existe, né, gente? Então, a gente vai estar sempre mudando. Quando a gente alcança uma coisa, provavelmente a gente vai querer alcançar outra e tal, mas a gente quer avançar, né? Então, quanto menos a gente tropeçar, mais a gente consegue, mais rápido a gente consegue caminhar. Eu acredito que isso é o desejo de todas, né? Então, que eu posso deixar para vocês de mensagem hoje. Mi, qual foi sua experiência marco que caiu sua ficha que você precisava mudar de consciência e acreditar? Foi quando eu levei foi em dezembro de 2023. Eu já estava estudando desenvolvimento pessoal. Eu estava nessa jornada já há mais ou menos um ano, só que precisou acontecer uma coisa muito ruim para eu me dar conta, que foi quando eu e o meu sócio, a gente levou um golpe de 300 mil reais. E, tipo, e parece que depois dali, tudo desandou, assim, foi em 2 meses a minha vida virou de cabeça para baixo. Tipo, e ali eu olhei para aquilo e falei, cara, isso não tá acontecendo por acaso. Tipo, eu tenho que mudar tudo. Tipo, eu tô estudando desenvolvimento pessoal, mas é uma coisa que quem fala isso é a Elaine Ourives, né? Não adianta tu fazer a tua meditação, 10, 15 minutos, vamos falar aí do teu dia, e viver as outras 23 horas e 45 minutos de uma forma completamente diferente. Tá só te enganando, tá, por sinal, perdendo os 15 minutos, né? Porque, tipo, não vai adiantar nada. Então, eu tava muito nesse papel de ler, estudar, mas viver as outras 23 horas da vida de uma forma completamente diferente. E aí, a vida começa a te trazer, e a vida estava me trazendo um monte de pequenos acontecimentos, só que eu continuava não olhando, e eu queria ver, né, porque eu estava estudando tudo, então teve que acontecer daí já nem é tropeço, né, já é cair no buraco, né, então já nem tropecei, caí no buraco, e daí tem que escalar para sair e continuar andando, então é isso, procurem tropeçar menos, tropeçar em pedrinhas, ficarem consciente, porque senão, realmente, para mim, esse foi o ponto, tá? Muito legal a pergunta da Ellen, esse foi o ponto que foi a minha virada de chave, que ali eu parei e falei, puta merda, tá? Muita coisa tá errada. E aí tu começa a olhar, foi aí que eu comecei a olhar para dentro de verdade, tive coragem de conversar com meu sócio sobre isso, olhar para o meu relacionamento, olhar para o meu filho. Nossa, virou assim a minha vida de cabeça para baixo, mas hoje eu sou muito grata. Eu sei que é estranho falar, pô, tu é grata que tu levou um golpe de 300 mil reais? Sou.
porque senão eu não sei o que estaria. Eu acho que eu tinha voltado para a CLT, eu tinha desistido de tudo, provavelmente era onde eu estaria. Então, como eu queria muito continuar e como eu quero muito crescer, a vida precisou me dar um tombo bem legal para eu acordar. Então, a minha mensagem que eu tenho que sair para a gente terminar hoje é: não deixem a vida dar um tombo em vocês muito grande. Fiquem atentas antes, trabalhem antes, porque a gente não precisa, a gente está nesse grupo aqui que é para não precisar levar esses tombos, né? Então, o É Com Elas surgiu muito disso, mulheres, de eu trazer para vocês um pouco da minha experiência de vida, e agora com a Mi junto, melhor ainda, que a gente tem mais força, e é isso, né? A gente dividir aqui essas loucuras da vida, digamos assim, para que a gente possa tropeçar menos, né? E avançar cada vez mais rápido. Tá bom, meus amores? Fiquem bem. Juntas somos mais fortes. Juntas somos muito fortes, nem mais. Exatamente. Muito fortes, hein? Vou deixar essa frase para gente. Juntas somos muito fortes, muito fortes. Isso mesmo. Com certeza absoluta. Fiquem bem, mulherada. Vou lá para o meu Instagram. Tchau. Bom dia! Bom dia.